Oi, pessoal. Que bom que vocês estão aqui com a gente de novo. A gente fica muito feliz quando vocês visitam a nossa página. Eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre política, sobre uma questão, nesses momentos que o país está vivendo, eleições estão próximas, o debate político está no ar, não é? E a gente queria falar um pouquinho aqui sobre um período da história do Brasil que até hoje gera muita discussão. Nesse momento eleitoral, particularmente, está gerando muito debate, devido às tendências políticas que estão aparecendo aí no meio dos nossos candidatos. Uma pergunta que é muito recorrente. O que existiu no Brasil entre 1964 e mais ou menos 1985 foi uma ditadura militar ou não? É uma pergunta que aparece muito. Então a gente queria esclarecer um pouquinho aqui, jogar um pouquinho de luz sobre essa questão. O que existiu no Brasil entre 64 e 85 foi uma ditadura ou não foi? É claro que a questão é polêmica, não é? Mas é importante a gente aqui, independentemente de posição ideológica, não é nossa intenção, estabelecer algumas diferenças que, assim, existe entre o que a gente chama de um regime autoritário e uma ditadura propriamente dita. A gente aqui não está defendendo nenhuma coisa nem outra. Autoritarismo não é bom. Não é bom. A gente sempre repete aqui. A democracia, apesar de todos os seus defeitos ainda, a gente precisa aperfeiçoar muito a democracia no Brasil. Mas ainda é o melhor modelo. É muito bom a gente poder expressar o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, assim, na verdade, politicamente, a gente poderia realmente estabelecer uma diferença entre uma ditadura militar, uma ditadura e um regime autoritário. Vamos lá, o que é uma ditadura? Uma ditadura é uma forma de governo pessoal. O que é um ditador? Um ditador é aquela pessoa que chega ao poder, geralmente através de um golpe de Estado. Ele se estabelece no poder, ele permanece no poder até o fim da sua vida, até fazer um sucessor. Por exemplo, é o que acontece em Cuba hoje. A gente tem ali em Cuba um exemplo. Foi uma revolução que, infelizmente, implantou um regime autoritário que está instalado até hoje e se mantém. Uma ditadura ela pode acabar com outro golpe que derrube o ditador. Aconteceu na Líbia com Gaddafi. A gente tem outros exemplos, né, historicamente bastante recentes. Então, uma ditadura ela é diferente de um regime autoritário. Por quê? Porque uma ditadura ela é algo pessoal. O ditador ele se instala no poder, ele não sai mais, ele acaba com eleições, ele acaba com partidos políticos e permanece no poder através do uso da força, da repressão, da censura, até o final da sua vida, ou até ser deposto, ou até nomear um outro para sucedê-lo. O regime autoritário, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, durante o chamado regime militar ocorrido aí, iniciado após o golpe militar de 31 de março de 1964, muitos defendem que não foi uma ditadura. Mas dizer que não foi uma ditadura também não significa, politicamente, dizer que aquilo foi uma democracia. Não foi uma ditadura plena, porque não foi algo pessoal. A gente tinha eleições no Brasil, a gente tinha dois partidos políticos, a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, o partido do governo, o partido da situação, e a gente tinha o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Então a gente tinha eleições no Brasil. Tinha eleições, tinha um Congresso que funcionava, eram eleições indiretas, por exemplo, para presidente, eram eleições indiretas para governador, para prefeito de capital, mas a gente tinha eleições. O argumento dos militares que estiveram no poder durante esses anos todos, que durou o regime militar,
era de que não era, isso aqui não era uma ditadura, né, porque simplesmente nós tínhamos eleições e havia o bipartidarismo. Então, nesse aspecto, a gente pode realmente concluir que não era uma ditadura plena. Tá? Por quê? Porque não era algo pessoal. Os mandatários, os generais presidentes se alternavam, eram eleitos por um congresso no qual eles tinham a maioria. Mas também o Brasil não era uma democracia. O que a gente teve aqui durante os anos de 64 até 85 foi um regime autoritário, um Estado autoritário, uma espécie de ditadura, mas uma ditadura maquiada. Uma ditadura maquiada por quê? Porque nós tínhamos eleições, elegíamos o legislativo, né? Elegíamos prefeitos, mas, como eu disse, não de capitais, não elegíamos governadores, não elegíamos presidente da República, era tudo, eles eram eleitos por um colégio eleitoral. Então, assim, haviam algumas práticas democráticas. Porém, existia a repressão, né? Havia a censura aos órgãos de comunicação, a censura implacável, né? E qualquer manifestação contrária ao governo era reprimida. Haviam órgãos de repressão, havia o DOI-CODE, havia o DOPS. Então, assim, foi um período da história do Brasil de triste memória. Não foi uma democracia. Se os que defendem esse período da história do Brasil, né, como tendo sido um período democrático e não uma ditadura, eles não estão cobertos já. Não foi, realmente não foi. Tá? Só não foi uma ditadura plena porque nós não tivemos aqui um ditador permanente. Nós tivemos eleições, sim, mas indiretas, tivemos censura, tivemos repressão, tivemos mortes, enfim, não foi um período de democracia. Tá? Foi um período de autoritarismo. A verdade é essa. Nós estávamos submetidos a um Estado totalitário, tá? A Lei de Segurança Nacional, que era algo terrível. Então não foi um período de democracia de jeito nenhum. Tá? Apesar de alguns defenderem que tenha sido. Ok? A gente só lamenta que, infelizmente, nos dias de hoje ainda existam estados autoritários. Nós temos aí o exemplo da Coreia do Norte, o exemplo de Cuba, que eu falei agora há pouco, e temos outros exemplos mais, né, na Síria. Isso é a ditadura plena. Ali, participação popular nas decisões de governo, liberdade, partidos políticos, sem chance nenhuma. Tá? Então, realmente, quem acha que esse período de 64 a 85 não foi uma ditadura, porque haviam eleições, também não deve afirmar em hipótese nenhuma que foi uma democracia. Não era de jeito nenhum. Um abraço para vocês e até a próxima.